Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, às adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, diante da tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, volume 4, trecho 163, trecho meditado no dia 22 de abril de 2022, 17 de dezembro de 1902. Para poder ser vítima, é necessário a união permanente com Jesus. Esta manhã, ao vir, meu adorável Jesus estava lhes rogando que se acalmasse, dizendo-lhe: Senhor, se eu não puder suportar sozinha o peso de tua justiça, há tantas almas boas que, dividindo um pouco em cada uma, será mais fácil sustentar o peso, e assim as nações poderão ser perdoadas. E ele: E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve-se encontrar em posse de minha união permanente, de modo que tudo que obra, sofre, intercede e obtém, vem-lhes dado por virtude de minha união, estabelecida nela, não fazendo outra coisa a alma que por sua vontade e unificá-la com a minha. Nem minha justiça poderia fazê-la, se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais. E eu, como sua união é permanente em mim, eu pareço tão ruim. E ele, interrompendo meu discurso, acrescentou: Tola, o que você diz? Não me ouve continuamente em você? Não percebe os movimentos sensíveis que faço em seu interior? A oração contínua em que teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira? Acaso és tu ou eu que habito em ti? No máximo, você nunca me vê, e isso não diz que minha união não é permanente em você. Eu fiquei confusa e não sabia o que responder. É interessante, né, esse trecho, porque Jesus tinha falado no trecho anterior sobre a questão da justiça, né? E Jesus, ele estava com um peso tão grande para derramar sobre a terra, que a Luísa tinha medo de não suportar sozinha, de deixar Jesus cair, né? Deixar Jesus cair no chão, né? Por causa do peso. E hoje, ele já vai explicar, né? Ele já vai explicar as formas, né? Por que esse peso não diminui, tipo assim,
como que faz para uma pessoa ser uma alma vítima? Não é de qualquer maneira. Vamos entender o que ele vai explicar para nós sobre essa questão, né? Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, estava lhe rogando que se acalmasse, dizendo-lhe: Senhor, se eu não puder suportar sozinha o peso de tua justiça, há tantas almas boas que, dividindo um pouco em cada uma, será mais fácil sustentar o peso, e assim as nações poderão ser perdoadas, né? Então, a Luísa conversa com Jesus, né, no diálogo dela, né, com Jesus, conversando com ele no interior dela, né? Como ele já tinha se apresentado muito pesado para ela, né, sozinha, então ela vai e fala para ele: Senhor, mas tem muitas almas boas. Tem muitas almas boas na terra, né? Vamos pegar essas almas boas e vamos dividir esse peso da justiça com elas, e aí vai ficar fácil, né? Vai ficar mais fácil para as nações serem perdoadas, né? Aí vamos ver o que é que ele fala. E ele: E tu, minha filha, não sabes que para minha justiça... E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve-se encontrar em posse de minha união? Então, não basta a alma ser boa, né? Para a justiça poder ser aplacada, para a justiça poder ser dividida, para Jesus dividir esse peso da justiça, dividir as amarguras dele com a alma, não pode ser uma alma, tipo assim, não é só importante só ser boa, ser uma alma boa, né? Ser uma alma boa, ser uma alma cristã, ser uma alma que tem sacramento e tudo mais, né? Não é só isso, né? Porque ele fala aqui, vou até voltar para que a gente entenda, o que ele está falando claramente. Ele está deixando claramente visível. E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, tá vendo? Por que tem que haver a justiça? Por causa do peso do castigo de outros, né? Do castigo de outros. Jesus, ele castiga a humanidade por causa do pecado, por causa da vontade humana da pessoa, né? Obstinada ao pecado. Então, por causa daquela vida de pecado da pessoa, Jesus vai dando cruz de desapontamento, vai permitindo situações para que a pessoa mude, né? Para que a pessoa mude, para que a pessoa tenha um encontro com ele, né? Comigo foi assim, né? Ele permitiu muita coisa na minha vida para que eu pudesse ter esse encontro com ele, né? E ele permite, né, os castigos. Tem castigos leves, tem correções leves, né, que ele faz na nossa vida, e tem correções mais graves, né? Tem a purificação que ele faz muitas vezes aqui na terra, dando castigos mais difíceis, né? Tipo assim, dando uma doença incurável, né? Dando um câncer, né? Dando outros tipos de flagelos, né? De situações para que a pessoa se converta. E aí, quando a pessoa ela aceita passar por esse processo de purificação, e ela passa por tudo isso e ela entende que para tudo tem um para quê, né? Aí, essa justiça que Jesus tem que exercer sobre essa alma, ela é aliviada, né? Ela é dividida, esse peso, né? Com ele, né? E aí, aquela alma
que aceita, que reconhece o seu pecado, a sua inclinação, a sua miséria, o seu nada, que reconhece que precisa dele, né, para não cair, como tem uma música, né, do Padre Pio, né, que fica Senhor comigo, preciso de ti para não te ofender, né? Então, assim, a gente tem que entender, né, que para a gente não ofender a Deus, a gente precisa dele, porque é pela graça dele que a gente não ofende. Não é pelos nossos méritos, porque nós não temos esses méritos para não poder ofender a Deus. A gente só tem esses méritos unido a Jesus, né? Vivendo na divina vontade, pegando os méritos dele, a graça dele para poder vencer isso, né? Aí ele vai falar aqui, ó. Deve-se encontrar em posse de minha união permanente, de modo que tudo que obra, sofre, intercede e obtém, vem-lhe dado por virtude de minha união. Então, tudo isso, né? Uma alma, para ela ser vítima, para ela ter força, para ela ser vítima, né? Ela tem que estar em união com Jesus, né? Então, tudo tem que ser unido com ele, como eu falei anterior, né? Porque nós somos nada e nós não temos esses méritos sozinhos, né? Tipo assim, a gente não pode produzir méritos, virtudes sem a graça, né? Sem a ajuda de Jesus. Então ele vai falar para ela, eu vou até voltar aqui porque eu achei bem interessante. E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve se encontrar em posse de minha união, né? Então tem que estar unido para poder ser uma alma vítima, para poder suportar, para poder dividir o peso, né, do outro, né, para você poder pedir para que Jesus mande sobre você a metade da justiça que ele tem que exercer em outra alma. Você tem que estar unida com ele, porque você não consegue sozinha. Eu não consigo sozinha. Eu posso ver uma alma sofrer, uma alma... Deus está, tipo assim, dando muito castigo para essa pessoa, e eu querer fazer isso, e eu me compadecer dela com sentimentos humanos, né? Mas eu não vou ter mérito para poder produzir esse orvalho benéfico, né? Sem estar unida com Jesus, sem estar vivendo na divina vontade. Esse orvalho benéfico, ele só é produzido devido à união que a gente tem com Jesus. Então, por isso que ele fala acima que não basta só a alma ser boa, né? Não basta só a alma ter bons sentimentos, ela tem que estar unida com Jesus. Aí ele vai falar aqui, ó, em posse de minha união permanente, tá vendo? É nessa união permanente com ele, de modo que tudo que obra, sofre, intercede e obtém, né? Tudo que essa alma obtém para poder ajudar aquela outra alma, né, a dividir o castigo, né, para aquela alma equilibrar a justiça, obtém, né, vem-lhe dado por virtude de minha união. Então, tudo isso, essa força que a gente tem, esse conhecimento que a gente tem, né, tudo vem dessa união dele, estabelecida nela, né? Então, tem que ter, para a gente poder ser uma alma vítima, tem que ter essa união da alma com Deus, né? Tem que ter essa união tipo assim, para você poder reparar Jesus, né? Reparar a justiça como Jesus fazia, tem que ter essa união com ele, com Jesus. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele tinha essa união com o Pai, né? Ele tinha essa união com o Pai, né? Então, ele se despiu da divindade. Então, tudo que ele,
a virtude, né? Tudo que ele viveu para poder equilibrar a justiça, para poder dar satisfação ao Pai, né? Para nós, para que nós conseguíssemos estar hoje aqui, né? Tudo veio dessa união dele com o Pai, né? Porque a gente tem que entender assim que quando Jesus ele deu o fiat dele para ele descer na terra, né? Ele abriu mão da sua divindade, né? Ele abriu mão, ele viveu como nós, né? Só que ele não pecou, justamente por quê? Porque ele veio do Pai, mas ele estava unido com o Pai, né? Então, ele já tinha esse propósito, ele era Deus, né? Ele era Deus, mesmo vivendo, se despindo da humanidade, da divindade dele, né? Para poder viver na nossa humanidade, né? Só que com a gente, ele está explicando justamente isso para Luísa. Ele está falando: Luísa, não adianta, não é só a alma ser boa, né? Para ela equilibrar a justiça, não basta só a alma ser boa, não basta só a alma ter os sacramentos, né? A alma ter confissão, ter o sacramento, ajudar na igreja, ser uma alma boa, ter bons sentimentos. Não basta só isso, né? Tem que ter a união, né? Tem que ter a união dele com a alma, né? É uma união estabelecida permanente dele com a alma, né? Da alma dessa pessoa, tipo assim, se estiver acontecendo, eu vivo na divina vontade, né? Então, por eu viver na divina vontade, o que é viver na divina vontade? Viver na divina vontade é justamente você ser Jesus. E você aprender dele, ouvir ele, né? Então, assim, aí acontece alguma situação aqui na minha cidade. Então, por eu viver nessa união constante com Jesus, da minha alma com Jesus, estando com ele, né? Eu posso chegar para ele, né? Conversar, dialogar com ele e falar assim: Senhor, eu tô aqui, Senhor, vamos conversar, vamos ver como que eu posso satisfazer o Senhor para que o Senhor diminua esse castigo aqui para a minha cidade, para as pessoas aqui, né? Mas, tipo assim, uma pessoa que ela não está na divina vontade, que ela não conhece a divina vontade, por mais que ela esteja na igreja, ela não tem essa marca, vamos dizer assim, como é, meu Deus, me fugiu aqui agora a palavra, né? Uma palavra certa, né? Para colocar aqui. Mas assim, ele não tem essa capacidade, né? Vamos dizer assim, essa intimidade, oh, meu pai, fugiu a palavra, né? Mas assim, para a gente poder entender, não é por a alma ser boa, por a alma estar na igreja, que ela pode satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus só pode ser satisfeita por um filho da divina vontade, por estar nessa união constante com ele, né? Estabelecido. A minha alma tem que estar estabelecida com a alma de Jesus, tem que estar em contínuo contato com ele, né? Então não adianta só ser boa. Ó, estabelecida nela, não fazendo outra coisa, a alma que por sua vontade e unificá-la com a minha, né? Então, é a união da minha alma com a alma de Jesus, né? Para nós tornarmos um só. Então, eu trabalho e ele descansa. E aí, eu posso, como filha da divina vontade, satisfazer essa justiça, equilibrar essa justiça, né? Satisfazer Jesus nessa questão da justiça em relação às almas, né? Em relação às almas. Aí ele fala, ó, nem minha justiça poderia fazê-lo se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma
né? Para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais, né? Então, toda essa capacidade, né? Esses sentimentos que a gente tem, né? Esse amor, não é sentimento, esse amor, pronto, veio a palavra. Esse amor que a gente tem pelas almas, né? Essa dor que a gente sente por uma alma que está se perdendo, né? Essa visão que a gente tem, tudo vem da graça dele, né? Dessa fusão da alma dele na nossa, né? Porque sem a graça a gente não pode, a gente não aguenta, a gente não suporta, né? Então ele vai falar aqui, ó. Eu vou voltar de novo aqui, ó. E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve se encontrar em posse de minha união, né? Vocês têm que estar unidos com Jesus, de minha união permanente, de modo que tudo que obra, sofre, intercede e obtém, vem-lhe dado por virtude de minha união, estabelecida nela, não fazendo outra coisa a alma que por sua vontade e unificá-la com a minha, né? Então, a alma pela minha vontade, eu dou a minha vontade para Jesus, para ele me usar, para ele dividir esse castigo comigo, né? Unido com ele, não sozinha, unida, fundida nele, né? Nem minha justiça poderia fazê-lo se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais, né? Aí ela continua, como sua união é permanente em mim, ela pergunta, eu pareço tão ruim, ela fala, né? Mas como, Senhor? Né? Como, Senhor? Como que eu estou unida com o Senhor se eu sou tão ruim, se eu sou tão miserável, né? Se eu ainda tenho as minhas misérias, mas Jesus queria ensinar a Luísa ela não ficar olhando para as misérias dela, né? E ele, interrompendo o meu discurso, acrescentou. Aí ele interrompe ela. Tola, o que você diz? Olha só. Tola, o que você diz? Não me ouve continuamente em você? Né? Então, a alma, quando ela está fundida em Jesus, ela ouve Jesus o tempo inteiro. Ela ouve ele o dia inteirinho, conversando com ela, no interior dela, falando com ela, né? Não percebe os movimentos sensíveis que faço em seu interior, né? Então, ele dá esses movimentos sensíveis em nosso interior. Ele dá essas inspirações, né? Quando a gente vê Jesus mover, né? A divina vontade mover a Aline para fazer tanta coisa. Jesus não deixa, a divina vontade não deixa a Aline para quieta, né? Sempre ele dá mais coisa e mais coisa e mais coisa. A divina vontade dá mais coisa e mais coisa e mais coisa para ela fazer, né? E aí para a gente poder ter essa fusão interior, a gente tem que estar com essa união, né? Ela tem essa fusão, ela está fundida com ele, né? Por causa dessa união interior que ela tem com ele e ela. Então, não se separa os dois. Então, para a gente ser esse Jesus, essa alma ativa, né? Tem que ter essa união constante, perseverante, né? Só que aí ele vai mostrar para a Luísa, para que a Luísa entenda que ele está dentro dela, né? Mesmo que ela se ache uma pessoa ruim, mesmo que ela se ache uma pessoa miserável, uma pessoa feia, como tem muitos trechos que ela fala que ela é uma alma feia, mas Jesus está dentro dela, né? A oração contínua que teu interior se eleva, né? Então, essa união com Jesus faz com que o Filho da Divina Vontade tenha essa oração contínua, né? Não é só você rezar, né? Quando ele fala de oração, não é só a oração que você reza, Pai Nosso, Ave Maria, né? Rosário, essas coisas. Não, mas é o conhecimento das verdades que vem ali no interior do Filho da Divina Vontade, quando tem essa união com ele, né?
que em teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira, acaso és tu ou eu que habito em ti, né? Então, as inspirações que nós temos, né? As boas inspirações, vêm de quem? Vem de nós? Não, gente, não vem de nós. Vem de Jesus, né? Tudo que a divina vontade faz a Aline falar, faz as meninas falar, né? Pede também para que coisas que Jesus inspira no interior delas, no interior de cada uma de nós, é Jesus dentro de nós, né? No máximo, você nunca me vê, e isso não diz que minha união não é permanente em você. Então, tipo assim, teve os outros místicos, né? Teve místicos que viu Jesus, teve santos que viu Jesus. Mas nós, filhos da divina vontade, nós não precisamos disso. Se ele quiser, tipo assim, se ele quiser, né? Pela vontade dele, pela divina vontade, se ele quiser, né, aparecer para nós, né? Assim, visivelmente, né? Porque ele já está dentro de nós. Então, assim, ele vai falar isso mesmo para ele. Ele vai falar, ó. Ele vai falar aqui, ó. Eu que habito. No máximo, você nunca me vê. No máximo, você nunca me vê. E isso não diz que minha união não é permanente em você. Não é pelo fato da gente não ver Jesus visível, palpável, que não quer dizer que ele não está dentro de nós, né? Porque ele está dentro de nós. É como Jesus estava falando hoje na aula, né? Na escola, na aula da vida íntima, né? Que Jesus, ele usa o vaso, né? Ele usa o vaso do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Então, não é porque a gente não vê Jesus visivelmente, né? Como muitos santos viam, né? Como Santa Faustina viu Jesus, apareceu para ela e tudo. Isso não quer dizer que ele não está dentro de nós, né? A gente tem que entender isso, que ele está dentro de nós, né? E que a divina vontade, ela não é sentimentos, né? Como Jesus sempre fala, ela é decisão. E tudo vem dessa união constante com ele, né? E isso não diz que a minha união não é permanente em você, né? Não é pelo fato da gente não ver Jesus, né? Que a gente não está unido com ele, né? Tem essa visão também, né? Tem muitas pessoas que duvidam da divina vontade porque diz que não ouve Jesus, né? Tem muitas pessoas que chegam até mim e falam assim, mas eu não ouço Jesus. Aí eu sempre faço com que essas pessoas, quando chegam até mim, pensem, né? Pensem. Aí eu faço assim, eu pego e pergunto para elas, você não tem inspiração, né? Você não tem, porque as inspirações vêm de onde? Vêm de Jesus. As boas inspirações vêm de Jesus. O ato bom que a gente faz vem de Jesus. O amor que a gente dá vem de Jesus, né? Então, tudo isso é a presença real dele dentro de nós, né? Eu fiquei confusa e não sabia o que responder. Então, assim, muitas vezes, quem chega na comunidade, às vezes tem essa dificuldade porque quer sentir, né? Quer sentir. Ou então quer ver. Então chega assim e fala, mas Jesus não falou comigo. Mas eu não ouvi Jesus. Eu não ouvi Jesus, né? Então, assim, todas as inspirações que vêm até nós, as inspirações divinas, é Jesus, né? O que não é Jesus é coisas que exalta a vontade humana, né? Que nos coloca orgulho, né? Que nos coloca vaidade. Então, assim, a gente sabe muito bem discernir, né? Nós temos que saber discernir, né? Pedir para Jesus, conversar com Jesus. Essa união constante com ele é que faz essa diferença, né? Porque se não tiver essa união constante, a gente vai confundir as coisas, né? E tem pessoas que Jesus já está falando há bastante tempo. Jesus mostra para mim pessoas na nossa comunidade que Jesus já está falando há bastante tempo com elas, mas que elas não assumem. Elas não assumem porque elas querem ver, né?
elas têm muito aquele pensamento do Tomé, né? Pessoas como Tomé, que querem ver primeiro, tem que ver. Eu tenho que ver Jesus aparecer, se Jesus enviar lá um pregador, se Jesus enviar lá um padre, se Jesus enviar lá não sei quem, aí eu acredito. Mas esse negócio de eu ouvir Jesus dentro de mim, né? Então as pessoas duvidam que Jesus fala. Jesus mostra para mim muitas almas assim. Que Jesus está falando com elas, mas elas não ouvem, porque elas não acreditam na locução interior. Elas não sabem ouvir Jesus, né? Dentro de si, né? Hoje na aula também, eu achei bem interessante essa questão da gente aprender a adorar Jesus dentro da gente, né? E as pessoas, elas têm uma dificuldade enorme com isso, né? De aprender a adorar Jesus, né? Dentro de si, da gente reconhecer que Ele está dentro de nós, dentro do nosso coração, e conversar com Ele dentro de nós e ouvir Ele dentro de nós, né? Então, ele estava explicando justamente isso para a Luísa. Que não era porque ele não via, ela não via ele, que ele não estava com ela, que ele não estava falando com ela, que tudo que ele estava movendo, né, para ela fazer, para ela falar, tudo era ele, não era ela, tudo era ele, né? Então tem isso para a gente poder entender, né? A gente vê o quanto que muitas pessoas têm dificuldade com isso, né? Agora, quando você ouve coisas que é para massagear seu ego, né? Que nem ontem, na live de ontem, né? Do dia 21, foi falado justamente isso, né? Sobre a questão daquela pessoa que massageia o ego da outra pessoa, né? Então, quando você ouve vozes massageando seu ego, falando que você é isso, que você é aquilo, que você, nossa, que você é espetacular, que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, aí isso é a vontade humana da pessoa, né? É você falar com você mesmo. Agora, quando você ouve, né, mudanças, algo de mudanças, né, inspirações e até mesmo correções, quando você ouve Jesus te corrigindo, quando você sente Jesus triste dentro de você e você entra para dentro de você e você conversa com Jesus dentro de você, e você pergunta: Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor está triste? Por que eu estou com esse sentimento de tristeza? Me explica, né? Eu preciso entender, né? E aí não é porque você não vê Jesus visivelmente na sua frente, né? E é por isso que muitas pessoas precisam de muitas imagens, muitos panfletos, muitos quadros para poder ter essa fé, porque precisa ver Jesus ali, nem que seja na moldura, né? Para poder ter esse diálogo, né? Porque não crê que Jesus está dentro da gente, né? E aí o que Jesus está explicando para a Luísa é justamente isso. Então, assim, para uma pessoa satisfazer o Pai, não é só a pessoa estar na igreja, não é só a pessoa ter os sacramentos, né? Mas a pessoa tem que ter essa comunhão constante com Jesus, essa união constante, estar fundido nele, né? Morrer para a sua vontade humana, para fazer a vontade dele, né? Isso que é mais importante, assim, para a gente poder entender, né? O quanto que Jesus é incrível. E muitas pessoas entristecem Jesus por causa disso, porque quer ver sinais claros, tipo assim, não que a gente tem que pedir confirmação. Quando eu falo de sinais claros, é querer ouvir de um pregador. Ah, não, eu tenho que ouvir de um pregador famoso, né? Ah, não, eu tenho que ouvir essa confirmação aqui daquele padre lá, sabe aquele padre lá? Que, não, tem um programa daquele padre lá em tal lugar, então eu vou assistir. Se ele der uma resposta ali para mim, então vai ser Jesus falando e eu vou ouvir, né? E não é assim. Jesus fala dentro de nós, né? Só que para ele falar tem que ter essa união, tem que ter essa entrega da nossa vontade humana todos os dias, para que ele possa reinar, para que ele possa falar o que ele quiser, como ele quiser, da forma que ele quiser, né? Amém, Fiat.